Salmo 139 e depois Colossenses 4. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde mirei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as Tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no Teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasses, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, Tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadosamente contra Ti, e os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que Te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra Ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Agora nós lemos Colossenses 4, a partir do versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles os farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim eles têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados, ou perfeitamente convictos, em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande selo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que são em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Salmo 139, e Colossenses 4, versículos 7 até o 18, aparentemente não tem nada em comum entre eles. Então, por que nós lemos essas passagens aqui em conjunto? Nós lemos essas passagens em conjunto exatamente porque nós queremos interpretar e aplicar os versos finais de Colossenses à luz daquilo que Davi escreveu no Salmo 139. Naquele salmo, Davi afirma que por mais que nós nos esforcemos, nós jamais conseguimos fugir de Deus. Nós jamais conseguimos
nos esconder de Deus. Se nós tentarmos nos esconder de Deus dentro de nós mesmos, nos nossos pensamentos, é nos nossos pensamentos que Deus vai nos encontrar, porque Ele sabe tudo aquilo que se passa na nossa mente. Se nós tentarmos nos esconder dele na própria morte, Davi fala, né? Se eu fizer no inferno a minha cama, no Sheol, se eu for até o lugar dos mortos, se eu me suicidar, se eu morrer, então eu vou conseguir fugir de Deus. Não, eu não vou, porque se eu morrer, se eu me esconder na morte, é lá na morte que Deus vai estar me esperando. Ao princípio do Salmo, Davi se sente atordoado, porque ele não consegue fugir de Deus. Ele diz, para onde eu posso ir? Eu quero me esconder do teu espírito, mas eu não consigo. Ele se sente atordoado com isso. Mas ao final do Salmo, ele se rende a Deus alegre e confiadamente. Então ele pede que Deus o sonde. Ele pensa, já que eu não posso fugir de Deus, eu vou aproveitar isso. Eu vou pedir que Deus sonde meu coração e verifique em mim se há algum caminho mau. E pedir então que Ele me guie pelo caminho eterno. Agora, o ponto principal desse salmo que eu quero tratar nessa noite, em conexão aqui com Colossenses 4, é exatamente a metade do Salmo 139, onde ocorre essa transição do atordoamento de Davi para a sua rendição a Deus. Ali Davi expressa a sabedoria de Deus ao criar os nossos corpos. Mesmo quando nós ainda éramos gestados no útero das nossas mãos. Cada aspecto dos nossos corpos foi planejado por Deus com sabedoria. E é a luz dessa sabedoria de Deus ao criar os nossos corpos que nós queremos ler as palavras finais de Paulo aos Colossenses. Uma das imagens preferidas de Paulo para se referir à igreja, especialmente à igreja local, é a metáfora do corpo humano. Em 1 Coríntios 12, por exemplo, Paulo afirma que Deus usa os dons espirituais da mesma forma que Deus criou os nossos membros e os nossos órgãos, nos nossos corpos. Paulo explica a operação dos dons espirituais da igreja local, exatamente a metáfora do corpo. Assim como Deus com sabedoria formou os nossos corpos, de modo que cada membro e cada órgão cumpre a sua função, assim também na igreja, pela sabedoria dele, Deus distribuiu dons espirituais a cada crente. Cada crente deve operar na capacidade do dom recebido, para que por meio da cooperação de todos os crentes, no uso dos seus dons, a igreja seja edificada e o reino de Deus expandido. A igreja local, ela deve funcionar como um corpo. E é aqui que entram os versos finais de Colossenses. A partir dessas palavras finais de saudação e despedida de Paulo aos Colossenses, nós podemos demonstrar aspectos de como deve ser o funcionamento orgânico da igreja local como corpo de Cristo. A maioria dos crentes, infelizmente, não sabe como deve ser este funcionamento. E o resultado é que no contexto da igreja local, os crentes acabam se comportando em oposição ao modo como eles deveriam agir. Essa tem sido a minha percepção já há algum tempo, e até agora eu nunca tive a oportunidade para tratar de tais assuntos. E esses versos, eles nos dão exatamente essa oportunidade, porque a partir deles nós podemos traçar implicações, conclusões e aplicações práticas que dizem respeito ao funcionamento orgânico da igreja local como um corpo. Por exemplo, uma das questões que a gente vai tratar nessa noite é o costume que alguns crentes têm de trocar de igreja como quem troca de roupa. Os crentes trocam de igreja pelos mais variados motivos. O estilo de louvor, as atividades que a igreja proporciona, o número de pessoas que lá congregam, o status de pertencer a esta ou aquela igreja, a fuga da disciplina bíblica. A pessoa está sendo disciplinada, mas ela quer fugir
Então ela troca de igreja e até mesmo rixas e problemas de relacionamento. E muitas outras razões. Trocar de igreja por qualquer um desses motivos é cometer idolatria. Toda pessoa, todo crente que troca de igreja por qualquer um desses motivos, na verdade por qualquer outro motivo, está cometendo idolatria. Existe apenas um único motivo justo para alguém trocar de igreja. E a gente vai ver isso no decorrer dessa mensagem. Além desse único motivo justo, existe um modo certo de proceder nesse caso. Se a pessoa for trocar de igreja, ela não pode simplesmente parar de ir na igreja onde ela estava indo e começar a ir na outra. Porque se ela assim o fizer, ela não estará, ela estará se rebelando contra a autoridade do próprio Deus. Porque foi Deus que estabeleceu pastores nas igrejas. Se ela simplesmente abandona uma igreja por outra, sem a devida comunicação, ela está se rebelando contra a autoridade de Deus representada por aquele que era o pastor da pessoa no passado. E além desses temas, vamos tratar de outras questões também cruciais ao bom funcionamento da igreja local. Na pregação passada, nós tratamos desses versos aqui, considerando a implicação e a aplicação deles para a doutrina da revelação escrita de Deus, a palavra de Deus, inerrante e autoritativa para nós e sobre nós, para que por ela nós fôssemos firmados, aperfeiçoados e plenamente convictos da vontade de Deus. A gente pode dizer que na pregação passada nós estabelecemos o fundamento teórico sobre o qual repousa aquilo que nós iremos falar nessa noite. E assim como na última pregação, nós vamos destacar novamente a oração de Epáfras, no versículo 12. Lá nós lemos o seguinte: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Essa era a oração de Epáfras. Na última pregação nós demos destaque à firmeza, à perfeição e à convicção espiritual que só a palavra de Deus, inerrante e autoritativa, pode produzir em você. Hoje nós vamos destacar a vontade de Deus se cumprindo em você. E eu imagino que é isso que você deseja. Eu imagino que você deseja que a vontade de Deus se cumpra em você. Agora, para que a vontade de Deus se cumpra em você, você necessita estar qualificado para isso. Não é em qualquer pessoa que a vontade de Deus se cumpre. É só naqueles que estão qualificados para isso. E essa qualificação passa pela tua obediência à palavra de Deus no contexto da igreja local. Obedeça a palavra de Deus no contexto da igreja local e então a vontade de Deus se cumprirá em você. Nós podemos dividir esse texto aqui, os versículos 7 até o 18, em 4 parágrafos, tá? O primeiro parágrafo nos versos 7 até o 9, o segundo nos versos 10 e 11, desculpe, eu me enganei, não são 4 parágrafos, são 5 parágrafos. O primeiro no versos 7 até o 9, o segundo nos versos 10 até o 11, o terceiro nos versos 12 ao 14, o quarto nos versos 15 ao 17 e o quinto parágrafo, o versículo solitário ali, o versículo 18. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar primeiro o primeiro parágrafo, tá? Os versículos 7 a 9. O que nós vamos ver nesse parágrafo? Nesse parágrafo, nós vamos ver que na igreja local deve existir um canal pela qual as informações relevantes e necessárias são compartilhadas para que todos os problemas sejam resolvidos. Nós queremos tratar nesse ponto aqui como é que nós resolvemos os problemas no contexto da igreja local. Mas para nós chegarmos a tratar disso, nós temos que primeiro nos ater ao que o texto nos diz. Nos versículos 7 a 9, Paulo faz uma breve apresentação de Tíquico e Onésimo, né? Tíquico, irmão amado e fiel, ministro conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado
e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles os farão saber tudo o que por aqui se passa. Tíquico e Onésimo são aqueles que estão levando a carta de Paulo de Roma até Colossos. Paulo está preso em Roma. Tíquico e Onésimo estão com Paulo em Roma e eles vão partir de Roma em direção a Colossos. São eles que estão levando essa carta aqui, tá? Mas quem são Tíquico e Onésimo? Tíquico, ele aparece primeiro na narrativa bíblica em Atos 20, versículo 4. Vocês não precisam abrir lá, tá? Eu vou ler para vocês. Ele está entre aqueles que acompanharam Paulo da Grécia até a Ásia Menor. Tá? A primeira vez que ele aparece é exatamente em Atos 20, versículo 4. E acompanhou-o até a Ásia. Quem acompanhou Paulo? Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e daqueles que são da Ásia, acompanharam Paulo, Tíquico e Trófimo. Esse cara aqui, então, ele estava acompanhando Paulo na viagem que Paulo fez da Grécia até a Ásia Maior. E nós sabemos que Tíquico era da região da Ásia Menor, porque é isso que Lucas fala em Atos. Dos da Ásia, Tíquico e Trófimo acompanharam Paulo. A Ásia Menor era exatamente onde estavam localizadas as cidades de Éfeso, Colossos, Laodiceia e Herápolis, tá? Então, Tíquico era exatamente da região aqui onde estava localizada a cidade de Colossos. Na série de pregações que nós fizemos em Colossenses, nós não demos grande destaque a isso, tá? Mas a carta de Paulo aos Efésios possui inúmeras similaridades com a carta de Paulo aos Colossenses. Isso criou um consenso entre os intérpretes e comentadores bíblicos conservadores de que Paulo escreveu Efésios e Colossenses praticamente ao mesmo tempo. Efésios e Colossenses foram escritos por Paulo no mesmo período de tempo. Praticamente são cartas que foram escritas simultaneamente, o que nos leva para a segunda aparição de Tíquico na narrativa bíblica, que ocorre exatamente na carta de Paulo aos Efésios. Eu vou ler aqui para vocês Efésios 6, versículos 21 e 22. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado e ele console os vossos corações. Então, considerando que Paulo escreveu no mesmo período as suas cartas a Éfeso e a Colossos, nós podemos concluir que Tíquico, na verdade, saiu de Roma portando essas duas cartas. Considerando a geografia, ele saiu de Roma, chegou primeiro em Éfeso, entregou a carta de Paulo lá em Éfeso, e então ele foi até Colossos. A terceira aparição de Tíquico na narrativa bíblica acontece exatamente aqui em Colossenses 4, e a quarta aparição dele ocorre em Tito 3,12, onde nós vemos o seguinte: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. E a quinta e última aparição de Tíquico na narrativa bíblica ocorre em 2 Timóteo 4,2, quando Paulo diz o seguinte a Timóteo: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Também envie Tíquico a Éfeso. Essa é a última vez que Tíquico aparece na narrativa bíblica. A gente pode perceber que Paulo confiava nesse homem. Paulo tinha uma confiança muito grande em Tíquico. Exatamente por isso que Paulo coloca Tíquico em várias missões importantes. E dentre essas missões, novamente a responsabilidade de levar as cartas à igreja de Éfeso e Colossenses. Porque Tíquico não era um mero portador dessa carta. A responsabilidade de Tíquico não era meramente levar a carta a Éfeso e depois a Colossos. Não, o portador da carta, ele tinha a missão de resolver qualquer dúvida que a igreja pudesse ter acerca daquilo que Paulo havia escrito. Então ele chegou em Éfeso, ele entregou a carta
lá aos crentes efésios, eles deram a carta na igreja, e qualquer dúvida que qualquer pessoa tivesse, era responsabilidade de Tíquico responder aquela dúvida. Além disso, o portador da carta, ele tinha uma outra missão. A comunicação na época de Paulo não era como nos nossos dias, né? Nos nossos dias a gente manda uma mensagem de WhatsApp e as pessoas sabem tudo a nosso respeito. Naquela época não, naquela época era necessário o uso de correios, de correspondência, e os correios não eram tão rápidos quanto são hoje. Dependendo da circunstância, uma correspondência poderia levar 6 meses até chegar ao seu destino. Então a gente pode pensar o seguinte: Paulo escreveu Colossenses com as informações que ele tinha acerca do que estava acontecendo na igreja de Colossos. Imaginemos que essa informação levou 6 meses até chegar a Paulo. E daí Paulo começa a escrever Colossenses. E daí depois a carta demora mais 6 meses de Paulo até Colossos. Se passou 1 ano já. Em 1 ano muita coisa pode ter mudado, né? Então a responsabilidade do portador da carta era considerar as mudanças que poderiam ter acontecido na situação da igreja e desenvolver melhor aquilo que estava escrito na carta para resolver essas novas questões que poderiam ter surgido. Paulo, essa era a responsabilidade de Tíquico. Então, Paulo apresenta Tíquico aos Colossenses como um irmão amado, né? Tíquico, irmão amado, como um fiel ministro e como um conservo no Senhor, como um companheiro de serviço no Senhor. O outro que aparece aqui nesses versículos é Onésimo. Esse Onésimo é o mesmo Onésimo citado por Paulo na epístola a Filemon. Esse Onésimo, Filemon era um dos crentes da igreja de Colossos, tá? E Onésimo era servo de Filemon. E Onésimo tinha fugido de Filemon. Ele fugiu. E Onésimo, por alguma razão, ele se encontra com Paulo em Roma enquanto Paulo está preso. E Onésimo se converte com a pregação de Paulo. E Onésimo passa a ajudar Paulo no ministério. Só que Paulo considerou que não era justo nem correto ele manter Onésimo consigo, considerando que Onésimo tinha fugido de Filemon e tinha causado prejuízos a Filemon. Então Paulo escreve carta a Filemon, que nós temos na Bíblia, na qual ele pede que Filemon receba de volta Onésimo, muito mais do que como um servo, mas na verdade como um irmão amado. Tíquico e Onésimo, então, na verdade, eles estão dando 3 cartas. Eles estão levando a carta para a igreja de Éfeso, eles estão levando a carta para a igreja de Colossos, e eles estão levando ainda uma 3ª carta para Filemon. Tá? Mas além de serem portadores dessas cartas, Tíquico e Onésimo receberam de Paulo outras 2 missões. A primeira missão era dar notícias de Paulo aos Colossenses. Isso a gente vê nos versículos 7 e 9. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, ele vos fará saber o meu estado. Versículo 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Essa é a primeira missão. Eles tinham que dar notícias de Paulo à igreja de Colossos. A segunda missão, que pertencia mais a Tíquico, está no versículo 8. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Então, 2 missões. A primeira missão era dar informações de Paulo aos Colossenses. A segunda missão era recolher informações dos Colossenses para levar de volta a Paulo. Vamos considerar então essa dupla missão de Tíquico e Onésimo. Compartilhar com os Colossenses a situação de Paulo e informar a Paulo acerca da situação da igreja de Colossos. O que nós podemos deduzir dessa dupla missão? Essa missão de levar informações de Paulo para os Colossenses e
levar a informação dos Colossenses de volta para Paulo. O que nós podemos deduzir dessa missão de Tíquico e Onésimo com relação ao funcionamento da igreja local? Nós podemos deduzir o seguinte: na igreja local deve existir um canal pelo qual as informações relevantes e necessárias são compartilhadas para que todos os problemas possam ser resolvidos. Paulo não escreveu a sua carta aos Colossenses e pensou agora que vocês se viram. Não. Paulo escreveu a carta aos Colossenses e ele quer saber da situação deles. E Paulo também quer que os Colossenses saibam da situação dele. Na igreja local deve existir um canal pelo qual as informações relevantes e necessárias são compartilhadas para que todos os problemas que existam na igreja local sejam resolvidos. E com isso eu não estou dizendo que todo mundo deve saber acerca dos problemas de todo mundo. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que os irmãos que têm capacidade e maturidade para resolver os problemas que ocorrem na igreja, esses irmãos têm que ter ciência dos problemas que estão ocorrendo para que os problemas sejam resolvidos. Porque do que adianta nós termos irmãos maduros e capazes de resolver problemas se esses irmãos não tomam conhecimento dos problemas que estão ocorrendo? Né? Qual é o valor? A igreja local é chamada de corpo de Cristo por várias razões. E uma dessas razões é demonstrar que a igreja local é um organismo vivo. A igreja local não é um mero clube humano. A igreja local é um organismo vivo. E como todo organismo, é necessário que haja uma linha de comunicação e troca de informações que permita que cada órgão e membro funcione de forma adequada. Por exemplo, quando você está caminhando por um lugar, uma rua, um caminho pelo qual você não conhece, você caminha olhando para o chão, né? Você está procurando por obstáculos que estejam no chão. Você está procurando por buracos que hajam no chão. Por quê? Porque você não quer cair, você não quer tropeçar. Do que adianta você ter olhos que conseguem enxergar tudo que está ao teu redor, se esses olhos não comunicam aquilo que eles estão enxergando ao cérebro? Não adianta de nada. Do que adianta você ter um cérebro que é capaz de interpretar os sinais elétricos que os olhos enviam para ele, se o cérebro não compartilha essas informações com os músculos das pernas, para que você possa se conduzir direito pelo caminho? O teu olho está vendo o buraco ali, o teu cérebro recebe a informação, mas ele não comunica as suas pernas. E tu vai caminhando reto e tu cai no buraco. Não, é necessário que ocorra uma comunicação correta para que todo mundo, tudo aquilo que existe no corpo possa funcionar de forma harmoniosa. Assim como a comunicação e a troca de informações é fundamental para o perfeito funcionamento do teu corpo, assim também deve ocorrer na igreja. Na igreja local deve existir um canal pela qual as informações relevantes e necessárias são compartilhadas, para que os problemas sejam resolvidos. Vamos agora à aplicação prática disso. Você está passando por um problema, por um tipo de dificuldade. Não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o problema. Talvez seja um problema, uma dificuldade de ordem financeira, de ordem familiar, espiritual, não importa. Você está passando por uma dificuldade. O que você deve fazer? Você deve ficar calado? Sem falar nada? Se você ficar calado sem falar nada, ninguém pode fazer nada para te ajudar, né? Porque ninguém sabe do problema que você está passando. Você deve procurar a liderança da igreja para receber ajuda, conselho e oração. Porque como você poderia receber ajuda, conselho e oração se você não informar a liderança da igreja que você precisa
receber ajuda, conselho e informação, porque as pessoas, a gente não consegue ler a mente das outras pessoas, né? A gente nunca sabe o que está se passando na mente de alguém, a gente nunca sabe o que está se passando na vida de alguém. Às vezes a pessoa está sorrindo, mas a verdade por dentro, ela está chorando, por dentro ela está desesperada. E se a pessoa não falar isso, ninguém vai saber. Se a pessoa não expor o problema dela a quem possa ajudá-la, o problema só vai piorar, o problema não vai ser resolvido. E por que eu falo de procurar a liderança da igreja para pedir ajuda, conselho e oração? Eu falo isso exatamente porque, via de regra, a liderança de uma igreja local é composta exatamente pelas pessoas que estão mais capacitadas e que são mais maduras para resolver os problemas. Você tem que procurar ajuda e conselho, mas você tem que procurar ajuda e conselho das pessoas que estão capacitadas a te ajudar e te aconselhar. Não faz sentido você procurar a ajuda de alguém que não pode te ajudar. Procurar conselho de alguém que não tem maturidade nenhuma para te aconselhar. Se você procurar ajuda e conselho de pessoas incapazes e imaturas, o teu problema só vai aumentar. E eu já vi pessoas fazendo exatamente isso. Procurando ajuda e conselho dos irmãos mais imaturos e menos qualificados. E isso não faz nenhum sentido. Porque o que alguém imaturo poderia ajudar? Em nada, né? Mas agora, por que alguém procuraria ajuda e conselho de um irmão menos qualificado e menos maduro da igreja? Bom, existem duas razões, pelo menos. A primeira, por falta de sabedoria da pessoa que está precisando de ajuda. A pessoa que está precisando de ajuda não tem sabedoria suficiente para perceber que ela está pedindo ajuda à pessoa errada. Mas, às vezes, esse pedido de ajuda à pessoa errada ocorre por uma motivação perversa. Por uma perversidade da pessoa que está pedindo ajuda. E que perversidade é essa? A pessoa, ela sabe muito bem o que a palavra de Deus ordena acerca do problema que ela está enfrentando. Ela sabe o que ela deve fazer, mas ela não quer fazer o que a palavra de Deus ordena. Ela sabe que se ela procurar a liderança da igreja vai dizer exatamente aquilo que ela não quer fazer. A liderança da igreja vai aconselhá-la a obedecer aquilo que a palavra de Deus diz, e ela não quer isso. Então o que ela faz? Ela procura a pessoa menos qualificada da igreja para pedir conselho, porque ela sabe que aquela pessoa vai dar um conselho errado, e é isso que ela quer. Ela quer uma justificativa para desobedecer a palavra de Deus, para depois dizer, mas eu perguntei para o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal falou isso, por isso que eu fiz. Não, tu perguntou para ele porque tu sabia que ele ia te dar uma resposta errada, exatamente porque tu não queria fazer a vontade de Deus. E como eu disse, fazer isso não tem sentido nenhum. Porque se você fizer isso, a vontade de Deus não vai se cumprir na tua vida, né? Porque como a vontade de Deus poderia se cumprir na tua vida se você está rejeitando a vontade de Deus por rejeitar aquilo que a palavra de Deus te ordena? Precisando de ajuda, conselho, oração, procure a liderança da igreja e você vai receber a ajuda ou conselho que estão de acordo com a palavra de Deus. É assim que a vontade de Deus vai se cumprir em você. Repetindo, então, na igreja local deve existir um canal pelo qual as informações relevantes e necessárias são compartilhadas para que todos os problemas possam ser resolvidos. Todo e qualquer problema deve ser resolvido por meio deste canal de informações relevantes necessárias. Você deve fazer uso desse canal, procurando a liderança da igreja para receber ajuda, conselho e oração. É assim que a vontade de Deus vai se cumprir na tua vida. Nós chegamos agora ao segundo parágrafo.
os versículos 10 e 11, nos quais Paulo apresenta a saudação de vários irmãos aos colossenses. Esses irmãos citados, os versículos 10 e 11, eles são, conforme Paulo diz no versículo 11, eles são da circuncisão, tá? Que é a expressão que Paulo usa aqui para afirmar que eles são judeus. Então vamos ver aqui, Colossenses 4, versículos 10 e 11. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes os mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Quando Paulo diz aqui, são estes unicamente os meus cooperadores, ele se refere aos únicos que são da circuncisão que estão cooperando com ele, ou seja, os únicos judeus que estavam cooperando com Paulo neste momento do ministério dele era Aristarco, Marcos e esse Jesus chamado Justo, tá? Paulo aqui então envia as saudações a esses três homens, e Paulo, além disso, ele faz pequenas apresentações deles, como se Paulo estivesse recomendando estes homens à igreja de Colossos, tá? Agora, para fins da nossa argumentação aqui, nós vamos analisar esses dois versículos em conjunto com o versículo 14, tá? E o motivo disso vai ficar claro logo a seguir. O versículo 14 diz: sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. A partir desses versículos, aqui os versículos 10, 11 e 14, nós vamos aprender o seguinte: aquele canal pelo qual as informações relevantes e necessárias são compartilhadas deve ser usado também para recomendar os irmãos que são de confiança e alertar sobre aqueles que não são de confiança. Porque a igreja é como qualquer outro lugar. Em qualquer lugar onde existe um agrupamento de pessoas, existem pessoas que são de confiança, pessoas nas quais você pode confiar, e existem pessoas que não são de confiança, pessoas que traem a confiança dos outros. O mesmo ocorre na igreja, em todas as igrejas. Em todas as igrejas Em todas as igrejas existem pessoas que são de confiança, e em todas as igrejas existem pessoas que não são de confiança, pessoas que não devem receber a confiança dos demais. Para um correto funcionamento da igreja local, é necessário que esse tipo de informação seja compartilhada. Porque, do contrário, ninguém vai saber que o fulano de tal não é de confiança. E daí os irmãos vão confiar naquele irmão que não é de confiança. E daí problemas e mais problemas surgirão. Simplesmente porque ninguém sabe que aquele irmão não é de confiança. Então, de novo, aquele canal pelo qual as informações relevantes necessárias são compartilhadas deve ser usado também para recomendar os irmãos que são de confiança e alertar sobre aqueles que não são, porque é assim que a igreja vai funcionar de forma correta. Tá? Mas antes de nós aprendermos a tratar com os irmãos que não são de confiança, nós temos que novamente nos ater primeiro ao que o texto nos diz aqui. Bom, Aristarco é o primeiro a ser citado por Paulo, né, no versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Quem é esse Aristarco? Aristarco, ele aparece 5 vezes na narrativa bíblica, tá? E a primeira dessas vezes ocorre em Atos 19 e 29. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Eu vou ler a partir do versículo 28, Atos 19, 28 e 29. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco. Esse Aristarco aqui do versículo 10, tá? Macedônios, ou seja, eles eram da Macedônia, companheiros de Paulo na viagem.
Isso aqui, Atos 19, nessa parte aqui do capítulo, está tratando daquela confusão que houve lá em Éfeso, quando o pessoal lá que fabricava a estatueta dos deuses se revoltou contra Paulo, exatamente porque Paulo estava pregando contra a idolatria. Tá? E o que aconteceu foi que o pessoal lá, o pessoal que estava ligado a essa idolatria, eles ficaram extremamente irados e eles agarraram Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na viagem. Aristarco, pela sua ligação com Paulo e com o Evangelho, ele quase que foi linchado e morto em praça pública lá em Éfeso. Tá? A segunda aparição de Aristarco na narrativa bíblica ocorre em Atos 20, versículo 4, que é o texto onde antes nós encontramos Tíquico, tá? E acompanhou-os até a Ásia, Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, de novo Aristarco aqui, e segundo Gaio, Derbe, Timóteo, os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Aqui nós aprendemos que, além de ser macedônio, Aristarco era da cidade de Tessalônica. Tá? Macedônia era uma região, e uma das cidades dessa região era a Tessalônica. Tá? Outra cidade daquela região era Filipos. Tá? A terceira aparição de Aristarco ocorre em Atos 27, 2. Em Atos 27, Paulo está chegando em Roma, preso desde Jerusalém, tá? E é isso que nós vamos ler aqui. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Aristarco é um dos crentes que se juntou a Paulo enquanto Paulo estava sendo levado preso para Roma, para lá ser julgado por César. Tá? Nós percebemos então que, quando aqui em Colossenses, Paulo se refere a Aristarco como aquele que está preso comigo, né? Aristarco que está preso comigo, Aristarco ele não estava estritamente falando preso de fato. Não havia uma ordem de prisão para Aristarco e por isso ele estava preso, não. Aristarco voluntariamente se juntou a Paulo na prisão de Paulo. Ele se juntou a Paulo na viagem de Paulo para Roma. Enquanto Paulo estava preso, Aristarco disse: quer saber, eu vou junto contigo para Roma. Tu está preso aí, está sendo levado preso para ser julgado por César, eu vou me juntar contigo nessa viagem para Roma. Voluntariamente, por escolha própria, Aristarco se deixou prender, por assim dizer, para que ele pudesse estar junto a Paulo e assim ajudar Paulo em todas as necessidades que Paulo pudesse ter. Tá? A quarta aparição de Aristarco na narrativa bíblica ocorre exatamente aqui em Colossenses 4:10, e a quinta e última aparição de Aristarco ocorre em Filemão 1:24. Eu vou ler para vocês aqui. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros, meus cooperadores. Aristarco se permitiu ser preso para que ele pudesse ajudar Paulo naquilo em que Paulo tivesse necessidade. Certamente Aristarco era um irmão em quem Paulo podia confiar plenamente. O segundo homem citado aqui no versículo 10, o segundo judeu que está cooperando com Paulo, é Marcos, o sobrinho de Barnabé. Existem traduções que colocam Marcos como primo de Barnabé, tá? Mas de qualquer forma, Marcos, ele era parente de Barnabé, sobrinho ou primo, não importa, ele era parente de Barnabé. Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste os mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Marcos está enviando as suas saudações à igreja de Colossos, tá? Mas quem é esse Marcos? Bom, esse Marcos aqui é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Tá? É o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o mesmo Marcos, tá?
A primeira aparição de Marcos na narrativa bíblica é um tanto inusitada. Tá? Eu vou ler para vocês aqui a primeira aparição de Marcos na narrativa bíblica. Ele aparece pela primeira vez exatamente quando Jesus está sendo preso. Tá? Eu vou ler aqui para vocês Marcos 14, versículos 50 até o 52. Então, deixando, todos fugiram. Esse deixando aqui se refere a Jesus, né? Os discípulos, quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram de Jesus, tá? E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Esse jovem aqui é Marcos. Porque, para mim, a única explicação plausível para esse incidente inusitado aqui no Evangelho de Marcos é o seguinte: Marcos está se colocando na narrativa do Evangelho, só que por ser modesto demais, ele não diz, ele não se chama pelo nome. Ele simplesmente se refere a um certo jovem nu, que estava coberto com um lençol, que viu Jesus sendo preso e resolveu seguir Jesus. E daí, quando os soldados que estavam levando Jesus viram ele seguindo, eles agarraram o lençol e Marcos fugiu, nu. Como é que Marcos chegou a perceber que Jesus tinha sido preso? Bom, vocês se lembram que antes de Jesus ser preso, Jesus comemorou a Páscoa numa certa casa lá em Jerusalém. Provavelmente a casa na qual Jesus e os discípulos comemoraram a Páscoa era a casa de Marcos. Mais precisamente a casa da mãe de Marcos. Marcos era de uma família rica. A mãe de Marcos tinha uma casa muito grande em Jerusalém. Provavelmente foi na casa da mãe de Marcos que Jesus e os apóstolos comemoraram a Páscoa. E é exatamente na casa da mãe de Marcos, que também se chamava Maria, que nós encontramos a segunda aparição de Marcos na narrativa bíblica, em Atos 12, 12. Aqui Pedro está preso, tá? Pedro foi libertado pelo anjo, e daí Pedro vai se encontrar com os irmãos para dizer: olha, eu fui libertado pelo anjo de Deus, tá? E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Na verdade, o nome de Marcos completo é João Marcos, tá? Ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Por ser uma mulher rica e com posses em Jerusalém, Maria, a mãe de João Marcos, ela tinha a condição de receber na sua casa muitos irmãos para a realização de cultos e reuniões de oração. Em Lucas, é dito que muitas mulheres ricas ajudavam Jesus no ministério. Provavelmente, a Maria, mãe de Marcos, era uma dessas mulheres. Isso significa que Marcos era conhecido de Pedro e dos demais apóstolos, já durante o ministério de Jesus. Ele era conhecido deles. Na terceira aparição de Marcos na narrativa bíblica, nós encontramos ele junto ao apóstolo Paulo e a Barnabé, em Atos 12, 25. Tá? Eu vou ler para vocês aqui. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, eles haviam levado mantimentos para a igreja de Jerusalém, que estava passando necessidade. Quando eles terminaram aquele serviço, eles voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. A quarta aparição de Marcos na narrativa bíblica, nessa quarta aparição ele é chamado apenas de João, tá? Ele não é chamado de João Marcos ou de Marcos. Ele é chamado apenas de João. Ele aparece aqui junto com Paulo e Barnabé de novo na primeira viagem missionária de Paulo, em Atos 13, versículos 4 e 5. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia, estes aqui é Paulo e Barnabé, tá? Eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Esse João aqui é o João Marcos. A quinta aparição de Marcos na narrativa bíblica,
na qual ele é identificado também apenas como João, Marcos aparece fugindo das suas responsabilidades para com Paulo e Barnabé, em Atos 13:13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. A sexta aparição de Marcos na narrativa bíblica é provavelmente a mais famosa delas, porque nessa ocorre aquela briga, aquela discussão pesada entre Paulo e Barnabé, quando então eles resolvem se separar. Eles separam-se um do outro, tá? Eu vou ler para vocês aqui em Atos 15, versículos 36 a 39. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, tinha fugido deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, entre Paulo e Barnabé, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Depois nós vamos tratar acerca dessa briga e separação que ocorreu entre Paulo e Barnabé. O importante agora é percebermos o seguinte: na sexta aparição de Marcos na narrativa bíblica, Paulo considera que Marcos é alguém em quem não se pode confiar. Porque ele foi levado junto por Paulo e Barnabé para ajudar no ministério, mas ele ficou com medo de tudo que estava acontecendo e ele fugiu. Ele não aguentou o tirão, como a gente gosta de dizer. Ele não aguentou a pressão. Ele fugiu. Então Paulo considera, olha, a gente não pode confiar em Marcos. Marcos é alguém que não pode confiar. A gente vai levar ele, a coisa vai ficar difícil de novo, ele vai fugir de novo. O que adianta a gente levar alguém que a gente sabe que logo depois vai abandonar a gente? É este o conceito que Paulo tem acerca de Marcos, tá? Só que na sétima aparição de Marcos na narrativa bíblica, que ocorre exatamente aqui em Colossenses 4:10, Paulo mudou de opinião acerca de Marcos. Entre a sexta aparição de Marcos na narrativa bíblica e a sétima aparição dele, Paulo mudou o conceito que ele tinha acerca de Marcos. Paulo agora ordena que a igreja de Colossos receba Marcos caso ele venha a ter com eles, né? Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste os mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Quer dizer, Paulo aqui mudou o conceito que ele tinha. Se ele continuasse pensando que Marcos era alguém que não era de confiança, ele diria, olha, em Marcos, vocês não podem confiar. Não, agora ele mudou de opinião. Ele disse, se Marcos vier a ter com vocês aí, recebei-o, porque ele é alguém de confiança. A confiança de Paulo agora em Marcos é tal que na oitava aparição de Marcos na narrativa bíblica, Paulo afirma a Timóteo, em 2 Timóteo 4:11, que Marcos é muito útil para o seu ministério. Paulo diz a Timóteo, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Antes, Paulo não podia confiar em Marcos, agora Paulo diz que Marcos é muito útil para o seu ministério. Desculpe. E na nona aparição de Marcos na narrativa bíblica, em Filemão 1:24, Paulo apresenta Marcos como um dos seus cooperadores no ministério. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo apresenta Marcos como um daqueles que cooperavam com ele no Evangelho. E na décima e última aparição de Marcos na narrativa bíblica, Marcos é apresentado por Pedro de forma bem amável. Pedro chama Marcos de meu filho, em 1 Pedro 5:3. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Nós poderíamos dizer que Marcos começou o ministério com o pé esquerdo.
Ele não começou no ministério muito bem. Ele começou no ministério com o pé esquerdo, tendo medo, sendo covarde, fugindo das suas responsabilidades. Mas com o passar do tempo, ele mostrou-se ser um homem em que tanto Paulo quanto Pedro poderiam confiar. É por isso que Paulo recomenda, aqui em Colossenses 4:10, que a igreja dos Colossenses confiem também em Marcos e o recebam, caso ele vá até eles. O último judeu cristão que nesse período estava cooperando com Paulo no ministério é esse Jesus, o versículo 11 aqui, esse Jesus chamado Justo. Essa é a única vez que esse cara aqui é mencionado na Bíblia. Nós não sabemos nada acerca dele. Tá? Tudo o que nós sabemos é que certamente Paulo confiava nele. Porque junto com Aristarco e Marcos, Jesus Justo era fonte de consolação para Paulo. Aristarco, Marcos e esse Jesus Justo eram fontes de consolação para Paulo. Eles eram os únicos judeus que cooperavam com Paulo no reino de Deus e eles traziam consolação para Paulo. E agora, para fins da nossa argumentação, nós vamos ao versículo 14. No versículo 14, Paulo cita outros dois irmãos. Esses dois irmãos aqui, eles não são judeus, tá? Eles são gentios. Eles também enviaram as suas saudações à igreja de Colossos. O primeiro deles é Lucas, tá? Chamado aqui por Paulo de o médico amado. Quem é esse Lucas? Bom, esse é o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, tá? Lucas, ele aparece apenas 3 vezes na narrativa bíblica. Ele é apenas citado por nome 3 vezes na narrativa bíblica. Ele é citado aqui em Colossenses 4:14, ele é citado em 2 Timóteo 4:11, só Lucas está comigo, tá? E ele é citado também em Filemão 1:24. Saúdam-te Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lucas só é citado por nome 3 vezes, mas na verdade ele aparece muito mais do que 3 vezes na narrativa bíblica. Porque todas as vezes que nós estivermos lendo Atos dos Apóstolos, e todas as vezes nós percebermos o narrador do livro, que é Lucas, usando a primeira pessoa do plural, nós, ali Lucas está presente. Não sei se vocês já perceberam isso lendo Atos, mas Lucas está escrevendo Atos e ele está escrevendo na primeira parte de Atos, Pedro é a principal figura, né? Então ele fala, Pedro fez isso, Pedro foi aquilo, Pedro foi até tal cidade, Pedro ressuscitou aquela mulher, daí o Cornélio chamou Pedro, Pedro foi lá, entrou na casa dos gentios, pregou, o Espírito Santo desceu e tudo, e na segunda metade do livro de Atos, o personagem principal é Paulo. Né? É dito, Paulo foi lá, Paulo fez isso, com Barnabé não sei o quê, mas daqui a pouco muda. Daqui a pouco ele não fala Paulo, daqui a pouco ele fala nós. Nós fomos até tal lugar. Nós fomos até tal lugar. E fomos impedidos de ir a outro lugar. Ali, Lucas está presente. Porque é Lucas que está no Atos, e ele está falando acerca do ministério de Paulo, e ele está usando nós. Isso quer dizer que Lucas está junto com Paulo naquelas partes ali em que Lucas usa a primeira pessoa do plural. Nós. Então, embora Lucas apareça apenas 3 vezes, sendo o nome dele citado, na verdade ele aparece muito mais vezes no livro de Atos, tá? Certamente Lucas era um irmão em quem Paulo podia confiar. E por fim, ainda no versículo 14, Paulo apresenta a saudação de Demas. Agora, Demas é um camarada interessante aqui. Por que ele é interessante? Porque todos aqueles que mandaram saudações à igreja de Colossos, de todos eles, Demas é o único acerca de quem Paulo não diz nada. Aristarco é dito que ele está preso com Paulo. Marcos é dito que ele deve ser recebido. Jesus Justo é dito que, junto com Aristarco e Marcos, ele é fonte de consolação para Paulo. Aí no versículos 12 e 13 aparece Epáfras. Paulo
faz uma descrição aqui tremenda acerca da preocupação de Epáfras pelos colossenses. Aí no versículo 14, Lucas, que é o médico amado, e Demas. Paulo não diz nada acerca de Demas. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Demas também está saudando vocês. Quem é esse Demas? Demas, ele aparece pela primeira vez exatamente aqui em Colossenses 4,14. A segunda vez, ele aparece em Filemão 1,14. Tá? Saúdam Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas. A terceira vez que Demas aparece na narrativa bíblica, em 2 Timóteo 4,14, talvez explique por que em Colossenses Paulo não tenha dito nada de positivo acerca dele. É isso que Paulo fala a Timóteo acerca de Demas. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Demas desamparou Paulo, fugiu de Paulo, amou o presente século. Ou seja, Demas se desviou. Demas abandonou a fé. Demas apostatou da fé. Nós não podemos afirmar isso com certeza, mas talvez Paulo já estivesse observando em Demas algumas atitudes que levaram Paulo a desconfiar da integridade de Demas. Talvez é por isso que aqui, em Colossenses 4,14, Paulo não diga nada de positivo acerca dele. Talvez Paulo já estivesse observando, talvez Paulo, estranho Demas estar agindo dessa forma. O que será que está acontecendo com ele? Talvez é por isso, eu não posso afirmar isso com certeza, mas talvez é isso que esteja acontecendo aqui. Talvez é por isso que Paulo não diz nada de positivo acerca dele. E talvez a percepção, se é isso que realmente aconteceu aqui, a percepção de Paulo se mostra verdadeira quando Paulo escreve a Timóteo. Paulo diz, olha, Demas abandonou, ele amou o presente século, ele abandonou a fé, ele se desviou de Jesus. Essa é a razão pela qual nós acrescentamos o versículo 4 aos versículos 10 e 11. Nos versículos 10 e 11, Paulo está recomendando à igreja de Colossos irmãos e ministros do Evangelho que são de confiança. Aristarco, Marcos e Jesus chamado Justo. Mas na metade final do versículo 14, Paulo cita Demas sem dizer nada positivo acerca dele. O mesmo Demas que depois viria a se mostrar alguém em quem não se poderia confiar. É a partir disso que nós vamos tratar da necessidade de que na igreja local nós saibamos quem são os irmãos em que se pode confiar e aqueles que não são de confiança. Se essa minha conjectura aqui está correta, talvez Paulo esperasse o seguinte, olha, talvez nas entrelinhas o que Paulo está dizendo aqui para os Colossenses é o seguinte, olha, eu quero que vocês percebam que eu disse coisas positivas acerca de todo mundo, com exceção de Demas. Talvez é isso que Paulo está tentando mostrar aqui. Existe a necessidade de que na igreja local nós saibamos quem são os irmãos em quem se pode confiar e aqueles que não são de confiança. Agora, qual é a aplicação prática disso? Bom, a aplicação prática disso é a seguinte. Se você sabe que um irmão não é digno de confiança, você deve informar isso à liderança da igreja. A liderança da igreja, então, vai tomar as devidas providências. Mas como é que você poderia saber que um irmão não é digno de confiança? Bom, através do processo de disciplina bíblica ordenado por Jesus em Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Você vai saber que um irmão não é de confiança quando ele pecar contra você
e você obedecer aquilo que Jesus ordenou, confrontando aquele irmão que pecou contra você, confrontando ele com o seu pecado, primeiro sozinho e depois com testemunhas. Se ele não aceitar a tua repreensão na primeira vez, se ele não aceitar a repreensão na segunda vez, quando além de você estiverem presentes as 2 ou 3 testemunhas, você deve procurar a liderança da igreja para informar o ocorrido. Você deve dizer, olha, o irmão fulano de tal, ele pecou contra mim, ele fez isso, ele me prejudicou, eu fui lá confrontar ele, ele não quer se arrepender, ele não quer restituir aquilo que ele me prejudicou. Vamos imaginar que ele tenha falado alguma coisa, que ele tenha inventado alguma coisa acerca de você e ele começou a contar e agora as pessoas pensam que você realmente é aquilo que ele disse. Né? E você vai até ele e diz, por que tu inventou mentiras a meu respeito? E ele se recusa a reconhecer que ele mentiu a teu respeito, ele se recusa a desfazer a mentira que ele contou a teu respeito. Então você leva testemunhas. Ele não escuta as testemunhas. O que você deve fazer? Você deve contar à liderança da igreja, obedecendo aquilo que Jesus disse. Para que a liderança da igreja saiba que aquele irmão ali está mentindo acerca de outros irmãos, porque se ele mentiu a teu respeito, o que garante que ele não mentiu acerca de outras pessoas também? Né? Aquele irmão ali está mentindo acerca de outros, ele não está, ele foi confrontado pela primeira vez, ele não quis se arrepender, ele foi confrontado pela segunda vez, ele não quis se arrepender. A liderança da igreja, então, vai trabalhar para que haja reconciliação. Quer dizer, agora chegou a vez da liderança da igreja se colocar no caso, ir lá e conversar com aquele irmão, olha, chegou ao nosso conhecimento que tu está inventando mentiras acerca das pessoas da igreja. Isso não é correto. A liderança da igreja vai trabalhar para que haja reconciliação. E a reconciliação passa pelo arrependimento e passa pela restituição por parte do irmão que pecou contra você. O que é a restituição no caso de uma mentira contada? É desfazer a mentira. Né? Se alguém inventou o mal contra ti, essa pessoa, ao restituir, ela vai ter que ir em todas as pessoas para quem ela mentiu, e ela vai ter que dizer, olha, eu contei tal coisa acerca de tal pessoa, e eu estava mentindo. Isso é que demonstra que a pessoa verdadeiramente se arrependeu. Se ela simplesmente diz, me desculpe, mas ela não faz nada para desfazer a mentira, ela não se arrependeu de fato. Isso quer dizer que não houve reconciliação. Né? Se não houver arrependimento por parte do pecador, se não houver reconciliação, mesmo depois das tentativas feitas pela liderança da igreja, o caso então será trazido a público, para que os demais irmãos saibam que aquela pessoa não é de confiança. E, na verdade, para que todo mundo saiba que aquilo que estava sendo dito acerca do irmão fulano de tal é mentira. O caso deve ser trazido a público para que os demais irmãos saibam que aquela pessoa não é mais de confiança e não deve mais ser tratado como um irmão em Cristo. Porque é isso que Jesus diz, né? Deve ser tratado como um gentil e publicano, ou seja, como um incrédulo. Todo o meu relacionamento agora com aquela pessoa mudou. Antes o meu relacionamento com ela era de um irmão para com um irmão. Mas agora eu sei que ele não é mais de confiança. Agora eu sei que ele é incrédulo. Então agora o meu relacionamento com ele é de um crente para um incrédulo. Ou seja, eu devo evangelizá-lo, eu devo tentar conduzi-lo ao arrependimento e à fé em Jesus novamente. Você até pode pensar que todo esse processo é muito trabalhoso, chato, constrangedor, desgastante e sem muito amor. Talvez você pense isso. Talvez você ache isso. Mas não importa o que você pensa, nem o que você sente, nem o que você acha. Tudo o que importa é o que Jesus ordenou no Evangelho.
E tudo o que nós fizemos aqui foi explicitar e aplicar o que Jesus ordenou. Além disso, é falso que esse processo não tem amor. Na verdade, esse processo está fundamentado no amor. Em primeiro lugar, amor pelo pecador, que será confrontado com o seu pecado e será excomungado da igreja, caso não se arrependa, porque excomungar um pecador é um ato de amor para com aquele pecador. Porque enquanto ele não é excomungado da igreja, enquanto ele não é tratado como um gentil e publicano, nas palavras de Jesus, ele pensa que está tudo bem com a sua vida. Ele está enganando-se a si mesmo. O excomungar aquela pessoa, o tirar aquela pessoa da comunhão da igreja, é um ato de amor, porque agora ela sabe, com toda certeza, que a vida dela não está nada bem. E, em segundo lugar, este processo demonstra amor pelos irmãos em Cristo, que serão aconselhados a não confiar em alguém que de fato não é de confiança, né? Porque não é... Eu não estou amando vocês se eu sei que aquela pessoa lá não é de confiança, mas eu não digo nada para vocês se aquela pessoa não é de confiança, porque vocês vão acabar confiando naquela pessoa e vão acabar quebrando a cara, né? Quer dizer, eu não estou demonstrando amor para com vocês. Essa é a primeira aplicação da necessidade de que na igreja local nós saibamos quem são os irmãos em quem se pode confiar e aqueles que não são de confiança. A segunda aplicação é a seguinte: imaginemos que algum irmão pecou contra você e que isso é do conhecimento de outros irmãos da igreja. Digamos que você também, em obediência a Jesus, deu início ao processo de disciplina bíblica, segundo aquilo que Jesus determinou em Mateus 14. Consideremos que esse processo de disciplina bíblica levou o irmão pecador ao arrependimento, e ele se reconciliou contigo. Ele restituiu tudo aquilo que ele fez de mal a ti, tudo aquilo naquilo que ele te prejudicou. É a tua responsabilidade agora, que houve a reconciliação, informar isso a todos os irmãos que sabiam do ocorrido. Que agora ele se reconciliou. Porque, do contrário, a gente sabe que ele pecou contra ti, mas a gente não sabe que ele já se arrependeu e que ele já se reconciliou. Quer dizer, a gente sabe do pecado, mas a gente não sabe que ele voltou atrás do pecado. A gente continua pensando que aquela pessoa não é de confiança, quando na verdade ele já se reconciliou. Então a segunda aplicação é que, havendo a reconciliação, você deve informar as pessoas que sabiam do caso de que houve a reconciliação, inclusive a liderança da igreja. Você deve informar que houve a reconciliação. Por que eu falo isso? Pela seguinte razão. Certamente os colossenses sabiam que Paulo e Barnabé haviam brigado de forma feia. Certamente eles sabiam disso. Certamente eles sabiam que Paulo e Barnabé haviam se separado exatamente por causa da atitude covarde de Marcos. Eles sabiam disso. Eles sabiam que Marcos havia sido o pivô que causou a separação entre Paulo e Barnabé. No entanto, aqui Paulo, ele dá a conhecer que aquela discórdia que ele havia tido com Barnabé e com Marcos tinha sido resolvida. E Paulo, na verdade, ele não precisa dizer, olha, foi resolvido. Ele diz que foi resolvido simplesmente dizendo o seguinte, olha, Marcos, o sobrinho de Barnabé, se ele vier ter convosco, recebei-o. Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo, olha, toda aquela briga, toda aquela confusão ficou para trás, foi resolvido já. Marcos, que até então não era de confiança, agora é de confiança. Vocês podem confiar novamente em Marcos. Ou seja, Paulo quer ter a certeza de que a igreja de Colossos considere Marcos como um ministro do Evangelho fiel e de confiança. Então, novamente, quando houver a reconciliação entre você e o irmão que te prejudicou, comunique isso à liderança da igreja e aos irmãos que sabiam do ocorrido, para que todos voltem a confiar naquele irmão. E aqui nós entramos já na terceira aplicação da necessidade de que na igreja local saibamos quem são os irmãos em que se pode confiar
e aqueles que não são de confiança. E essa terceira aplicação tem a ver com o perdão e a reconciliação. Considerando a discórdia que houve entre Paulo e Barnabé, por causa de Marcos, é difícil determinar quem estava certo e quem estava errado na história, né? Possivelmente tanto Paulo e Barnabé estavam certos e errados. Possivelmente Paulo estava errado no aspecto em que Barnabé estava certo e Barnabé estava errado naquilo em que Paulo estava certo. Paulo estava certo em apontar que a fuga de Marcos, diante das dificuldades do trabalho missionário, demonstrava que ele, Marcos, não estava preparado para o ministério. Paulo estava certo em considerar isso. Paulo estava certo em considerar que Marcos não estava preparado para o ministério. No entanto, Paulo estava errado em pensar que isso significava que Marcos jamais estaria pronto e preparado para o ministério. Nisso Paulo estava errado. Já Barnabé estava certo em dar mais uma chance a Marcos, ensinando Marcos a vencer as suas fraquezas e debilidades. E não é que de fato funcionou? Depois de ter sido discipulado, de ter recebido um discipulado mais cuidadoso por parte de Barnabé, Marcos se tornou um dos ministros mais úteis e frutíferos citados no Novo Testamento. Por quê? Porque ele escreveu um dos evangelhos. Ele é um dos evangelistas, ele escreveu um dos evangelhos. Depois de ter sido restaurado por Barnabé, Marcos se dirigiu a Roma, onde ele passou a atuar junto com o apóstolo Pedro, sem ser apóstolo. E foi de Roma com o auxílio de Pedro que Marcos escreveu o evangelho que leva o seu nome. E conforme nós vimos antes, Pedro cita Marcos com carinho. Pedro chama Marcos de o meu filho Marcos. E além de Pedro, Marcos também voltou a trabalhar com Paulo, como a gente já viu aqui em Colossenses, em Filemão e em Timóteo. Paulo chega a dizer que Marcos é muito útil ao seu ministério em Timóteo. Então, considerando que tanto Paulo quanto Barnabé estavam certos e errados em aspectos diferentes com relação a Marcos, isso quer dizer que Paulo teve que se desculpar com Marcos por aquele tratamento tão ríspido, quanto Marcos teve que se desculpar com Paulo pela fuga covarde. E agora, considere o seguinte: essa desavença e discórdia, ela foi eternizada por Lucas em Atos. Está lá em Atos, aparece a briga de Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Certamente Paulo perdoou Marcos e Marcos perdoou Paulo. Mas o perdão, diferente do que é ensinado por aí, não implica esquecimento. Porque, afinal de contas, como Paulo e Marcos poderiam esquecer aquilo que foi eternizado por Lucas em Atos? Esses dias alguém aqui da igreja me perguntou exatamente acerca disso, acerca do perdão. Essa pessoa me dizia que ela estava se esforçando para perdoar alguém, mas ela não sabia, com certeza, se tinha conseguido perdoar, porque ela ainda se lembrava das ofensas que ela tinha recebido. Isso é uma das coisas que muitas vezes é ensinada de forma imprópria na igreja, ou nas igrejas, de que perdão significa esquecer. Se você perdoa alguém, você esquece o mal que aquela pessoa fez contra você. Toda essa confusão de que perdão significa esquecer provém de uma interpretação errada de Isaías 43, 25. Isaías 43, 25 diz o seguinte, é Deus falando, tá? E eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus aqui está dizendo que apagou as transgressões, ou seja, perdoou os pecados. Ele está dizendo que ele esqueceu dos pecados cometidos. Tá?
Agora, o que quer dizer, o que Deus quer dizer quando Ele afirma que Ele não vai se lembrar dos pecados cometidos? Em que sentido Deus não se lembra dos pecados? Será que é num sentido literal? Literalmente Deus esquece o pecado que foi cometido? Ou será que essa afirmação ela deve ser entendida num sentido mais figurado, num sentido mais metafórico? Nós começamos essa pregação citando o Salmo 139. No Salmo 139, Paulo trata da onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? A onisciência de Deus afirma que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece tudo aquilo que existe para ser conhecido, acerca de tudo. Ciência é conhecimento e oni significa tudo. Deus é todo conhecimento. Ou seja, Deus conhece tudo o que existe para ser conhecido. A onisciência de Deus significa que Ele sabe todas as coisas acerca de todos. E esse conhecimento de Deus é tão eterno quanto Ele mesmo. Ou seja, Deus sempre conheceu todas as coisas. O conhecimento de Deus não aumenta, diferente do nosso. O nosso conhecimento sempre está aumentando, né? Porque hoje nós sabemos mais do que sabíamos ontem, e amanhã nós saberemos mais do que soubemos hoje. O conhecimento de Deus não aumenta. Deus sempre soube o que Ele sempre soube, porque Ele é eterno. O processo eu ia dizer o processo pelo qual Deus conhece. Na verdade, não existe um processo pelo qual Deus conhece nada. Deus sempre conheceu tudo. Tá? Sendo que Deus conhece tudo o que existe para ser conhecido e que o conhecimento dele é eterno, é impossível que o conhecimento de Deus aumente ou diminua. Se afirmarmos que Deus literalmente esquece dos pecados perdoados, nós estamos dizendo que o conhecimento de Deus está diminuindo, né? Porque hoje Deus conhece menos do que ontem, né? Se hoje Deus me perdoou de algum pecado e Deus literalmente esqueceu esse pecado, isso quer dizer que o conhecimento de Deus diminuiu. Hoje Deus conhece menos do que Ele conhecia ontem. Ontem Deus se lembrava do meu pecado, mas hoje Deus não se lembra do meu pecado. O conhecimento de Deus está diminuindo. O que não faz sentido, tá? Mas para fins da argumentação, vamos considerar por um momento que Deus de fato e literalmente esqueceu os teus pecados quando Ele te perdoou. Vamos imaginar que Deus esqueceu os teus pecados. Literalmente Deus esqueceu os teus pecados, tá? Se Deus literalmente esqueceu os teus pecados, Ele também teria que esquecer que Ele te perdoou, né? Porque como Ele pode se lembrar que Ele te perdoou, se Ele não se lembra do que Ele te perdoou? Vamos imaginar que você tenha cometido uma mentira, você tenha mentido para alguém. E daí você se arrependeu e Deus te perdoou da mentira. Aí Deus esqueceu a mentira que você contou. Aí Deus estava... eu sei que eu perdoei, eu sei que eu perdoei a Ana Paula, mas eu não me lembro exatamente do que eu perdoei a Ana Paula. Do que eu perdoei a Ana Paula mesmo? Não faz sentido, né? Se Deus esqueceu o pecado do qual Ele te perdoou, Ele também tem que esquecer que Ele te perdoou. Sendo este o caso, Deus também teria que esquecer praticamente todas as coisas acerca de você, né? Porque pense em todos os pecados que você cometeu. Deus esqueceu de todos esses pecados. Bom, isso quer dizer que Deus esqueceu de boa parte da tua vida também. Existem aspectos da tua vida que Deus não sabe, porque Ele teve que esquecer dos pecados, e esses aspectos da tua vida estão ligados aos pecados. Então, Deus não pode saber que você estava em determinado lugar, mas Ele não sabe aquilo que você estava fazendo naquele lugar, porque Ele esqueceu o pecado que você cometeu naquele lugar. Não,
se você cometeu um pecado em determinado lugar e Deus esquece literalmente os pecados, Deus esqueceu o pecado que você cometeu e Deus também tem que esquecer que você esteve naquele lugar. Porque do contrário, Deus vai estar pensando, peraí, eu sei que a Ana Paula estava naquele lugar, mas eu não sei o que ela estava fazendo lá. Ou seja, todas as coisas acerca de você que são relacionadas a pecados que você cometeu seriam completamente esquecidos por Deus, de modo que Deus mal te conheceria. Porque agora ele esqueceu. A consequência disso é que na eternidade, Deus se esqueceria de que Ele mesmo enviou Jesus para morrer pelos pecadores, né? Porque se Deus esqueceu dos pecados, Ele também tem que esquecer que Ele perdoou, Ele também tem que pensar, poxa vida, por que eu enviei Jesus mesmo? Não, Deus também tem que esquecer da razão pela qual Ele enviou Jesus para morrer. Né? Então, no final, essa interpretação literal de Isaías faz com que Deus desenvolva Alzheimer. Né? Deus começa a esquecer de coisas. No final, na eternidade, Deus não vai saber nada de nada acerca de ninguém. Obviamente, nada disso faz sentido. Então, à luz daquilo que a palavra de Deus daquilo que a palavra de Deus ensina acerca da onisciência de Deus e acerca da eternidade de Deus e do conhecimento que Ele tem, não faz sentido afirmar que todas as vezes que Deus perdoa alguém, Deus literalmente está esquecendo os pecados daquela pessoa. O esquecimento de Deus, por assim dizer, ensinado por Isaías, em Isaías 43, 25, não é literal, é um esquecimento figurado. Mas sendo esse esquecimento figurado, o que ele significa efetivamente? Significa que ao te perdoar, Deus não te trata conforme os teus pecados. Ou seja, Deus não fica lançando no teu rosto, na tua cara, os pecados que você cometeu. Deus não fica dizendo, olha, tu cometeu esse pecado. Não, quando Deus te perdoa, Ele não fica te lançando na cara todas as coisas erradas que você fez. Quando Deus te perdoa, Ele não te trata conforme a maldade dos teus pecados. É isso que significa Deus esquecer dos seus pecados. Não é que literalmente Ele não se lembra do que você fez. Não, é que Ele não te trata conforme a maldade dos seus pecados. Ele não te trata como você merecia ser tratado. E por que Ele não te trata como você merecia ser tratado? Ele não te trata como você merecia ser tratado porque a ira e a maldição dele, que deveriam vir sobre você devido aos teus pecados que você cometeu contra ele, essa ira e essa maldição já foram por Deus derramados em Jesus na cruz do Calvário. Deus colocou sobre Jesus a ira e a maldição que deveriam vir sobre você para que você pudesse ser abençoado pela sua graça, misericórdia e amor. Então não é que Deus tenha literalmente esquecido dos teus pecados. É que Deus não te trata conforme a maldade dos teus pecados. O mesmo se aplica ao perdão que você deve estender a todo aquele que, pecando contra você, depois vem até você arrependido, confessando o pecado e restituindo todo o mal que ele fez contra você. Você deve perdoar sim, mas assim como é impossível que Deus esqueça, num sentido literal, dos pecados que você cometeu contra ele, é impossível que você esqueça, num sentido literal, o mal que aquela pessoa fez contra você. Você deve perdoar sim, mas perdoar não implica literalmente esquecer o mal recebido, a ofensa recebida. Não. Se o perdão não implica esquecimento literal, o que ele significa para você? O que significa para você então perdoar? Ou seja, como é que você perdoa alguém? Porque a questão é essa, né? Como é que nós perdoamos as pessoas que fizeram um mal contra nós? Bom, eu vou pedir que vocês abram comigo em Romanos 12. Nós vamos ler daqui a pouquinho Romanos 12. Como é que você
perdoa alguém. Perdoar significa que, assim como Deus não te trata conforme a maldade dos teus pecados, você também não vai tratar aqueles que te fizeram mal conforme a maldade que eles fizeram contra ti. Você não vai tratar eles conforme eles merecem ser tratados. Aqueles que pecaram contra você, eles merecem receber todo o mal que eles fizeram contra você, mas não será você a retribuir o mal recebido com o mal. Perdoar significa retribuir o mal recebido com o bem, conforme aquilo que Paulo afirmou em Romanos 12. A gente vai ler a partir do versículo 14. Tá? Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Agora a gente pula para o versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, né? Porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Para você perdoar alguém, você não precisa esquecer o que aquela pessoa fez contra você. Porque se fosse assim, seria impossível para você perdoar, seria na verdade impossível até mesmo para Deus perdoar. Porque Deus não pode esquecer o mal que foi feito, porque Ele é onisciente, Ele sempre soube de todas as coisas. E o conhecimento dele não pode ser diminuído. Perdoar significa que você vai tratar com bondade a pessoa que te fez o mal. É assim que você perdoa. Como é que você perdoa alguém? É você fazendo o bem a quem te fez o mal. É assim que você perdoa. Isso é perdoar. Não é esquecer. É possível que ao enxergar a pessoa que te fez o mal, você reviva todo o mal recebido. É possível que ao enxergar a pessoa que te fez o mal, você se sinta péssimo, você se sinta triste. É possível que até mesmo você se sinta irado ao ver a pessoa que te fez o mal. Mas nada disso importa, nenhum desses sentimentos importa, desde que você obedeça aquilo que Paulo ordenou aqui em Romanos 12. Nenhum desses sentimentos importa, desde que você pague o mal recebido com o bem. Isso é perdoar. É bem mais simples do que é ensinado por aí, né? Ah não, perdoar é esquecer. Como eu vou esquecer o mal que aquela pessoa fez contra mim? Não tem como. Não tem como apagar da tua memória, ter uma amnésia seletiva, apagar da tua memória o mal recebido para que você nunca mais se lembre. Não tem como. Você sempre vai se lembrar. E ainda mais quando você vê a pessoa. Você vê a pessoa, você vai se lembrar do mal que aquela pessoa fez. Perdoar é muito mais fácil do que as pessoas ensinam por aí. Não é esquecer. Perdoar é simplesmente fazer o bem a quem te fez o mal. É não se vingar a si mesmo. É não pagar o mal com o mal. É pagar o mal com o bem. Com o tempo e com o costume adquirido de fazer o bem a quem te fez o mal, Deus certamente vai te ajudar a ponto de amenizar esses sentimentos ruins que você sente ao enxergar a pessoa que te fez o mal. E obviamente você deve orar a respeito do assunto, né? Para que Deus sempre te dê graça, para que você sempre possa pagar o mal com o bem. Um outro mal entendido acerca do perdão é pensar que perdoar significa livrar a pessoa de enfrentar as consequências dos seus pecados. Vamos imaginar um cenário terrível aqui. Um cenário onde alguém mate uma pessoa que você ama. Uma pessoa que você ama foi assassinada.
Deus determina que você deva perdoar o assassino. Você deve perdoar o assassino. Ou seja, você mesmo não deve se vingar. Se você ver o assassino, você deve fazer o bem ao assassino. Isso é perdoar. Mas isso não quer dizer que você deve fazer de tudo para livrar o assassino de enfrentar as consequências do pecado e do crime dele. Não é tua obrigação comparecer diante do juiz e dizer: meritíssimo, eu perdoei aqui o assassino do meu filho, vamos supor, ele matou o meu filho, mas eu perdoei, então eu peço que o Senhor não condene ele à prisão. Não, nada disso. Perdoar não é livrar a pessoa das consequências das ações dela. Perdoar é simplesmente não fazer um mal à pessoa. Mas a pessoa vai ter que arcar com as consequências das suas próprias ações, dos seus crimes, dos seus pecados. Por que nós dizemos isso? Por aquilo que Paulo afirma no versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você não deve se vingar a si mesmo, exatamente porque Deus reserva a si mesmo o direito de vingança. E o método preferido de Deus exercer a sua vingança contra os criminosos e pecadores, você sabe qual é? Esse método, a resposta está na continuação do texto. Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Fazes o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois a autoridade não traz em vão a espada, porque ela é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Até aqui. Romanos 13, 4 diz que a autoridade é um ministro de Deus para o teu bem. E não é sem razão que a autoridade traz a espada, Paulo diz. Porque a autoridade é o ministro de Deus para trazer vingança, para castigar o mal. O Deus que se vinga dos pecadores e criminosos usa os teus ministros para exercer essa vingança. Ou seja, usa os magistrados, usa as autoridades civis. Somente quando as autoridades humanas se tornam tão corruptas a ponto de não mais punir os pecadores e os maus e os criminosos, é que Deus se obriga a se vingar de forma direta. Isso quer dizer que sim, você deve perdoar aquele assassino. Mas perdoar o assassino não significa que você deve tentar livrar o assassino da condenação à prisão. Não. Você perdoou, mas agora o assassino será condenado. Ele tem que arcar com as consequências do seu crime. Ou a gente pode imaginar um outro cenário. Alguém te roubou. Você deve perdoar, sim, o ladrão. Mas perdoar o ladrão não significa que você estará desculpando o roubo que aquela pessoa cometeu. Não significa, ao perdoar o ladrão, você não está dizendo: olha, você não precisa devolver aquilo que você roubou de mim. Não. Perdoar, o que é? É não fazer o mal, é não se vingar. Mas você deve exigir que aquilo que foi roubado seja devolvido. Resumindo, perdoar não é esquecer. Perdoar é pagar o mal com o bem. E perdoar não significa livrar a pessoa das consequências justas dos seus atos pecaminosos e criminosos. Perdoar significa que você não fará o mal à pessoa, mas a pessoa terá que arcar com as consequências dos seus atos, dos seus crimes, dos seus pecados. Isso encerra a terceira aplicação
da necessidade de que na igreja local nós saibamos quem são os irmãos em quem se pode confiar e aqueles que não são de confiança. Se você quer que a vontade de Deus se cumpra na tua vida, você deve cumprir os requisitos estabelecidos por Deus na sua palavra. E no contexto que estamos falando, do funcionamento da igreja local, isso significa saber como lidar com os irmãos que demonstram não ser de confiança. É através da instauração do processo de disciplina bíblica, conforme ordenado por Jesus em Mateus 18, que você vai procurar se reconciliar com o irmão que te fez o mal. Se houver a reconciliação, você deve informar a todos que tomaram conhecimento de que aquele irmão se arrependeu e se reconciliou contigo. Se esse processo falhar na primeira tentativa e na segunda tentativa, você deve informar a liderança da igreja. E se mesmo assim, com o envolvimento da liderança da igreja, o processo falhar, todos os irmãos serão informados de que aquele pecador que não se arrependeu não é de confiança e não deve ser mais tratado como irmão. E é assim, agindo deste modo, em obediência à ordem de Jesus e à palavra de Deus, que a vontade de Deus se cumprirá na tua vida. Em adição a tudo isso, eu recomendo que você escute novamente a pregação que nós fizemos em Colossenses 3,15, intitulada O Sétimo Passo para Vencer o Pecado, seja um pacificador semelhante a Cristo. Infelizmente, nós avançamos já no horário, é 9h30, e eu não vou conseguir terminar essa pregação hoje. Tá? Então, o restante dela vai ficar para a semana que vem. Mas o importante para nós levarmos para as nossas casas daquilo que nós aprendemos hoje é o seguinte: a única forma de alguém ser abençoado por Deus, a única forma de alguém ter a vontade de Deus se cumprindo na sua vida, é através da obediência à palavra de Deus. E no contexto da igreja local, obedecer à palavra de Deus implica tudo aquilo que nós falamos hoje. Implica em reconhecer esse canal de comunicação onde as informações devem ser trocadas para que os problemas sejam solucionados. Significa usar este canal para procurar ajuda daqueles que podem ajudar. Significa usar este canal para informar aqueles irmãos que são de confiança e aqueles irmãos que não são de confiança. Significa saber como o perdão de fato ocorre. De que o perdão não é esquecer, porque, sinceramente, quando alguém diz, tem que esquecer para poder ter perdoado, a pessoa simplesmente está tornando o perdão impossível, né? Porque quantos aqui já receberam um mal de alguém? Já foram ofendidos? Não tem como esquecer, né? É marcante o mal recebido. Ainda mais, a gente pode pensar uma pessoa próxima de nós que nos fez o mal. Não tem como esquecer. É algo que nos marca. A maldade que a gente recebe nos marca muito mais do que a bondade que nós recebemos, né? As pessoas fazem bondades para nós, a gente acaba esquecendo. Mas o mal que a gente recebe, a gente não esquece, exatamente porque é algo marcante, é algo que machucou bastante. Então é impossível esquecer. Quando alguém diz, não, para perdoar tu tem que esquecer, essa pessoa simplesmente está tornando o perdão impossível. Ela está condenando os demais crentes a se sentirem incapacitados de perdoar aqueles que fizeram mal. Não, perdoar simplesmente reconhecer o mal que foi recebido e, em vez de retribuir o mal com o mal, retribuir o mal com o bem.